perfil do homem no fim dos tempos. Este livro não foi escrito para satisfazer curiosidade profética. Foi escrito porque há um peso no ar, uma sensação crescente de que algo está fora do lugar, como se o mundo estivesse acelerando em direção a um destino inevitável, enquanto a consciência humana adormece diante do abismo. Há muito tempo, a humanidade se acostumou a observar sinais externos, guerras, pestes, crises, colapsos políticos, instabilidade econômica. Contudo, os sinais mais perigosos nunca foram apenas os que acontecem fora do homem, mas os que acontecem dentro dele. O fim dos tempos, conforme revelado nas Escrituras, não seria apenas uma sucessão de eventos globais. Seria uma transformação moral, uma mudança de natureza, uma corrupção profunda, que não começaria nos sistemas, mas no coração. Não começaria no caos do mundo, mas no caos da alma. O que estamos vivendo hoje não é apenas uma era de avanços tecnológicos, é também uma era de regressão espiritual. Nunca o homem teve tanto acesso à informação, e ao mesmo tempo, nunca esteve tão distante da sabedoria. Nunca houve tanta comunicação, e ao mesmo tempo, tanta frieza. Nunca houve tantas vozes, e ao mesmo tempo, tão pouca verdade. É como se o mundo tivesse se tornado barulhento demais para ouvir Deus. O apóstolo Paulo descreveu esse período com uma precisão assustadora. Ele afirmou que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, e em seguida não listou terremotos nem catástrofes naturais. Ele listou comportamentos. Ele listou corações. Ele listou homens. E isso nos revela uma verdade incontornável. O maior sinal do fim não é o que acontece no céu, mas o que acontece no caráter humano. O homem descrito nas profecias bíblicas é um homem que perdeu o temor, perdeu a vergonha e perdeu a capacidade de reconhecer a luz. Ele se tornou amante de si mesmo, escravo de desejos, inimigo do bem e religioso apenas na aparência. Ele já não busca a verdade, ele busca justificativas, já não busca arrependimento, busca validação, já não busca Deus, busca a si mesmo. E quando o homem se torna seu próprio Deus, ele inevitavelmente se torna também sua própria ruína. Este prefácio é, portanto, um convite à seriedade. Não para gerar medo, mas para despertar discernimento. Porque há uma diferença profunda entre viver assustado e viver vigilante. O medo paralisa. A vigilância fortalece. Este livro não pretende afirmar datas, nem alimentar especulações, nem produzir sensacionalismo. A intenção aqui é mais profunda e mais necessária. Revelar o perfil espiritual do homem que emerge no fim dos tempos, para que o leitor seja capaz de reconhecer o espírito da época, discernir o engano e proteger sua alma de ser moldada por esse mesmo padrão. Porque o maior perigo dos últimos dias não será apenas a corrupção do mundo, mas a adaptação do coração. Muitos não perceberão que estão se tornando aquilo que deveriam combater. E esta é a tragédia mais silenciosa, quando o homem perde a capacidade de perceber sua própria queda. Vivemos uma geração em que o pecado já não se esconde, ele se exibe, ele se orgulha, ele exige aplauso, e quem não o aceita é chamado de intolerante. A verdade é tratada como agressão, a santidade é vista como loucura, a pureza é tratada como fraqueza, o mal se disfarça de progresso e o bem é perseguido como se fosse atraso. É exatamente como as Escrituras anunciaram, uma era de inversão moral. Mas este livro também não é uma sentença de condenação, é um chamado de retorno, porque mesmo nos tempos finais, Deus continua chamando homens ao arrependimento. Mesmo na decadência, ainda existe remanescente. Mesmo no caos, ainda há luz. E mesmo na noite espiritual mais densa, a voz divina ainda sussurra ao coração dos que querem ouvir. Se você está lendo estas páginas, não é por acaso. Talvez você também tenha percebido que algo mudou, que as pessoas mudaram, que os valores mudaram, que a humanidade parece estar caminhando para um estado de frieza e egoísmo que não se explica apenas por cultura ou modernidade. E talvez a pergunta mais importante não seja, o mundo está piorando, mas sim, o que está acontecendo com o homem? Ao longo desta obra, veremos que o fim dos tempos não é apenas um evento futuro, é um espírito presente, é uma atmosfera, é uma forma de pensar, é uma maneira de viver, e o homem que se adapta a esse espírito, sem perceber, se torna parte do próprio sistema que o destrói. Portanto,
Que este livro seja lido com humildade, com temor, com discernimento, não como quem procura acusar os outros, mas como quem deseja examinar a si mesmo. Porque nos últimos dias, a grande pergunta não será apenas se o mundo caiu, mas se nós caímos junto com ele. E se este livro servir para despertar um coração, para reacender uma consciência, para restaurar o temor e para lembrar alguém de que ainda há caminho de volta, então sua existência já terá valido a pena.